E, e nesse outubro temos que falar de prevenção de câncer de mama. E na hora, quando a gente pensou em quem poderia falar desse assunto, na minha mente veio o nome do Guilherme. Guilherme, que é conhecido de longa data do shopping do Cidadão, que sempre tem nos apoiado com assuntos diversos relacionados com seguro, saúde, ocupacional, e que na pessoa do Guilherme se juntam duas coisas. Por um lado, o conhecimento que ele tem de como que funcionam os sistemas de saúde, e por outro lado, uma vivência que toca no pessoal relacionada com câncer de mama, certo, Guilherme? Correto. Por isso que, pensando nesse toque, o primeiro nome que veio à minha mente foi o do Guilherme. Ele topou esse convite e está aqui conosco hoje para trazermos uma perspectiva, uma visão de como é que essa doença, esse câncer de mama, hoje está no Brasil, quais alternativas as pessoas que padecem ou podem vir a padecer esse câncer podem ter, e para falar também de prevenção, que acho que é um dos caminhos mais importantes para encarar qualquer doença. Guilherme, vou passar a palavra para ti, fica à vontade, eu estou aqui para ir passando as slides, é só me falar que eu vou avançando, e vou ir admitindo o pessoal que vai, com certeza, continuar entrando aqui na nossa conversa, tá bom? Obrigado. Guilherme, é contigo. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Quero agradecer muito ao Carlos pela oportunidade. Falar sobre prevenção de câncer de mama, para mim, é algo importante, de forma profissional e pessoal. Como o Carlos comentou, nos meus mais de 20 anos atuando nessa área de saúde, eu sempre lidei muito com a questão administrativa, muito apoiando pessoas, mas também tive, viver uma vivência sobre essa questão do câncer de mama na família. E comecei a aprender outras situações. Uma das coisas que me incomodava muito quando eu comecei a viver essa questão pessoal era entender e conversar com pessoas que eu vivia nesse mundo de tratamentos, a falta que as pessoas tinham de conhecimento dos seus direitos adquiridos da prevenção do câncer de mama. As pessoas, simplesmente nós temos leis que regem isso de uma forma muito ampla, muito positivas, conquistas no Brasil, assim, absurdas, e as pessoas não sabiam. Elas não tinham consciência de que elas poderiam ter, antes de detectar um câncer de mama de grau 4, grau 3, que elas poderiam ter esse tipo de prevenção. Então, eu comecei também a fazer um trabalho muito forte de orientação, não só nesse processo do câncer de mama, mas em outras doenças, para que a gente pudesse passar para as pessoas. E o que a gente tem que ter em mente é que quando o Outubro Rosa ele foi criado justamente com essa finalidade, com a finalidade de chamar a atenção da sociedade feminina, das mulheres, dos direitos que elas têm, da importância que elas têm que usar esses direitos adquiridos por legislações no Brasil. E o que é uma coisa muito importante é que quando uma mulher ela se predispõe, ela procura e ela usa esse direito, ela está não só fazendo bem a ela ou a família dela de uma forma pessoal, mas ela também está ajudando o seu país, a próxima geração, porque isso vai um dia se tornar algo natural, algo extremamente natural na nova sociedade, na nova realidade que a gente tem no Brasil de direitos e de legislação. Então, a gente fez uma apresentação técnica, tá? E posterior à apresentação técnica, porque eu acho importante falar da prevenção e também dos direitos que vocês têm, e pedir para a Egli, que é a pessoa que vai dar o testemunho para vocês, que viveu isso, que teve uma história importante de prevenção, mas isso é ela que vai passar e falar para vocês, que é aquela conversa de mulher para mulher, que eu considerei assim muito importante para que vocês sintam na prática essa importância. Então, Carlos, vamos fazendo a apresentação agora que a gente montou técnica.
Eu acho importante o significado da nomenclatura Outubro Rosa, né? A rosa é o símbolo do amor, é o tempo de desabrochar o amor próprio para ser renovado a cada mês. As mulheres cuidam de tantas coisas, ao mesmo tempo que às vezes esquecem de cuidar delas mesmas. Eu escutei de vários médicos que eu vivi na minha vida, inclusive oncologistas, mastologistas, que as mulheres elas são guerreiras, elas nasceram com várias funções. E quando elas começaram a entrar e a ocupar o seu espaço, mais do que merecido, no próprio mercado de trabalho, na própria sociedade, de uma forma mais arrida, disputando, tendo cargos, isso também trouxe para elas uma mudança no próprio corpo, na própria estrutura física delas, principalmente com relação a questões de hormônios. Isso trouxe para elas também mais estresse. E isso também contribuiu muito para que as mulheres, se a gente pegar na última década, o aumento dessas questões de câncer de mama tá muito direcionado diretamente a esse estresse, a essa nova realidade da mulher na sociedade do mundo. Tá? Então, é muito importante também essa questão do tempo, de se cuidar. Isso é muito importante. E como eu falei, o Outubro Rosa ele foi criado justamente para que chamasse a atenção das mulheres nesse sentido, do parar e se cuidar. E também chamar a atenção para elas com relação aos seus direitos adquiridos, que são muitos. Podemos passar para a segunda, Carlos. A importância do Outubro Rosa. Na década de 90, foi criado, trata-se de uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, justamente para informar a todos sobre o câncer de mama e mostrar a importância da prevenção. Sempre tudo é prevenção. Se nós pensarmos na nossa saúde, a prevenção é o essencial. Mas na vida a gente usa a prevenção para tudo. E muitas vezes realmente a gente deixa a saúde. Então essa campanha ela foi criada mundialmente com a questão da prevenção, e no Brasil eu vejo muito também na questão da divulgação, do conhecimento da sociedade dos direitos que tem. Tá? Podemos passar, Carlos. O que é o câncer de mama? Tema difícil de se tratar. No entanto, falar abertamente sobre pode ajudar a esclarecer mitos e verdades, aumentando o conhecimento e diminuindo o temor da doença. O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação desordenada de células anormais da mama, que formam um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Isso é aquela primeira situação que eu falei para vocês. As mulheres hoje elas vivem uma realidade diferente, um estresse diferente. Se eu pensar na minha mãe, a minha mãe foi uma guerreira, criou uma pessoa assim que eu tenho uma admiração absurda, mas ela tinha na época dela, ela tinha aquela limitação. Hoje não, hoje vocês vão além no mundo. Então, esse próprio estresse acaba causando esse problema. Isso a gente escutou de médicos. Há vários tipos de câncer de mama, podendo desenvolver-se rápido ou lentamente. Quando diagnosticados e tratados no início, tem uma boa resposta ao tratamento. Uma coisa muito importante sobre câncer de mama, que nós conversamos muito com vários médicos. O câncer de mama, se ele prevenido, nós vamos ver isso mais para frente, ele tem um sistema de cura absurdo. Né? Por quê? Porque o câncer de mama, quando ele gera, a mulher ela começa o começo do câncer de mama, ela é um câncer, ele é centralizado. Só que se não há prevenção, se não há o diagnóstico precoce, é o câncer que mais se espalha pelo corpo. Ele tem um poder de se espalhar absurdo. Por isso que se tem muito esse trabalho de prevenção. Podemos passar, Carlos. O câncer de mama é comum no Brasil? Sim. É o tipo mais comum depois do câncer de pele, o que causa mais mortes em mulheres. O câncer de mama é uma das doenças que mais atinge mulheres atualmente. O número de casos no Brasil e no mundo aumenta a cada ano. A estimativa de novos casos é de 66.280 mil casos só em 2021, que é um índice pelo Instituto do Câncer.
Um detalhe aqui, pessoal, nós falamos muito também, que eu quis colocar isso daqui também para chamar um pouco a atenção. É raro, é uma situação rara, mas homens também podem ter câncer de mama, tá? É muito pequeno o índice, se vocês olharem aqui o número de 1%. Existe, conheço casos de homem que detectou, tá, o câncer de mama e se descobriu sem querer, teve tratamento, curou tudo. Não é algo que se fala muito na classe masculina, mas tem. Tá? Então, fica aí a dica para os homens que estão assistindo também. Nódulo, sentiu a questão do peito inchar, dor, tem que procurar um médico. Tá? Para verificar o que ele tem. E sim, o homem ele tem que ter cuidado e tem que ter essa atenção também com o câncer de mama. Muito raro, como a gente colocou aqui, mas tem. Não é um caso exclusivo 100% das mulheres, não. Pode passar, Carlos, por favor. O que o pessoal fala de fatores de risco, né? Eu costumo, quando a gente vai assistir palestras com médicos, que a gente assiste, eles sempre falam em comportamentais, fatores de risco. E a gente que tem já uma idade maior, a gente sempre questiona, fala, pô, mas eu não vivi, eu nunca fiz isso e minha avó nunca fez isso, minha mãe nunca fez isso. Só que mudou. O mundo mudou. O estresse mudou, a alimentação mudou, a química mudou. Né? A gente brinca que antigamente você não tinha produtos com prazo de validade. Era ruim? Era. É bom ter produtos com prazo de validade? É, só que para produto para ter prazo de validade tem química. Então, o mundo mudou. A geração é outra. Não é mais como antigamente, que você tinha, eu não ia no médico, eu não fazia, eu comia isso, comia aquilo. Não, não é mais assim. Nem para nós que temos aí, no meu caso, que passou de 50 anos já. Então, existem os riscos comportamentais e ambientais. Obesidade, sobrepeso, pós-menopausa, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a radiações. São extremos, mas que nós temos que ter cuidado. Né? História reprodutiva hormonais, primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter filhos, primeira gravidez após os 30 anos, não ter amamentado, menopausa após 55 anos, uso prolongado de contraceptivos, reposição hormonal pós-menopausa por mais de 5 anos, e tem o fator hereditário genético. Tudo isso, pessoal, são fatores de risco. O que minimiza fator de risco? Prevenção. Só para vocês terem uma ideia, hoje, no Brasil, já existe algumas situações que você tem, um exame que custava 3 anos atrás, R$10.000. Hoje custa 1.500 e já está uma briga aí junto à ANS que os planos de saúde serem obrigados a cobrir, que ainda não. Mas eu já conheço casos que, mediante laudos e questões, que é esse exame? Por exemplo, quando uma pessoa tem um câncer e tem irmãos, ela faz o exame para ver se ela tem carga genética desse câncer, de outros cânceres, quer dizer, ela consegue detectar antes de desenvolver outros tipos de câncer, por exemplo, a mulher que tem câncer de mama, o estudo genético, mapeamento genético, e ela consegue estender esse exame para os irmãos e irmãs. Os hospitais que fazem isso no Brasil hoje, eles fazem com laboratório nos Estados Unidos, mas no Brasil já está se fazendo, tá? Como é que é feito? A pessoa ela tem um câncer de mama, ela faz esse tratamento, ela faz um exame de mapeamento genético para saber se ela vai desenvolver outros tipos de câncer ou vai desenvolver o câncer novamente. E no mesmo custo que ela tem, ela consegue estender esse tipo de estudo para os irmãos. E os irmãos que nunca tiveram no câncer podem se prevenir através desse tipo de exame. Isso é um mundo moderno, é prevenção. Isso já existe. No Brasil, isso é uma coisa que patina, tá, pessoal? É o que eu comentei. Há 3 anos atrás, era um exame que custava R$10.000, hoje custa 1.500. É feito nos Estados Unidos.
E já existe aí pressão política para que esse tipo de exame seja pago pelos planos de saúde. Hoje ainda não é, só sobre muita pressão. Mas se consegue, muitas vezes, isso. Porque a pessoa já tem como prevenir isso, ela já tem como saber, já tem como prevenir a própria família de não passar por o que ela passa. Isso já existe essa prevenção no Brasil. Tá? Carlos, podemos passar. Isso são alguns sintomas que se tem, que é um inchaço, nódulo que não desaparece, pele descamativa ao redor do mamilo, pele enrugada ou com depressões, secreção espontânea no mamilo, alterações do mamilo em inversão. O que eu aprendi no mundo da saúde com os médicos é que um sintoma necessariamente não é a causa daquilo que você pensa. Mas qualquer sintoma que você tenha, é importante investigar. É importante você entender que você tem que ir atrás, sendo um câncer de mama ou não. Então, quando você tem esses tipos de sintomas, você tem que ir ao médico. Tem que se dar ao tempo de ir ao médico. Mais para frente a gente vai também falar sobre isso. E não é o fato, no Brasil se tem essa cultura de que aos 40 anos eu vou atrás. Não, isso daí é uma questão política que se tem em operadoras de plano de saúde por questões de pagar antes, mas eles têm obrigação de fazer, tá? Independente da tua idade, se você tiver sintomas. Isso é direito de vocês. Não tem que esperar 40 anos para ir atrás de nada. Se lê muito isso, se fala muito isso em planos de saúde, mas não é assim não, tá? Você tem um sintoma, você tem menos de 40 anos, você tem que ir atrás. E os seus exames, os seus procedimentos, todos é direito adquirido. Tá bom? Podemos passar, Carlos. O pessoal fala em formas de prevenção. Quando nós falamos em prevenção, são os exames que você pode fazer em casa, tá? É legal você fazer o exame em casa? Eu acho legal. Só que eu acho que muitas vezes o que eu escutei nesses anos, até das pessoas que a gente auxiliou nos processos de câncer de mama, é que justamente elas falavam isso. Olha, eu fiz e não senti nada, por isso eu não fui atrás e não fui no médico. Quer dizer, a prevenção em casa, como a gente está colocando aqui, pô, bacana, você tem que fazer. Mas isso não te desabilita a fazer a sua consulta periódica com o médico. Porque muitas vezes, e posterior vocês vão escutar isso hoje ainda no testemunho, você pode não sentir nada e pode não detectar nada. Então, esses exames que a gente coloca aqui, essa prevenção, ela é importante, mas ela não substitui a tua ida ao médico, tá? Que é, em frente ao espelho, coloque as mãos atrás do pescoço, projetando o peito para frente até sentir o esforço dos músculos peitorais. Nessa posição, observe bem suas mamas, verificando a existência de alterações na forma ou contorno. 2. Levante o braço esquerdo e com a mão direita toque a mama esquerda, observando a existência de nódulos ou algum endurecimento. Pressione suavemente, fazendo círculos cada vez menores, desde a axila até o mamilo. Faça o mesmo com a mama direita. Para as mulheres com seios fartos, faça o exame da mama esquerda, colocando uma almofada ou toalha enrolada debaixo do ombro, estendendo o braço atrás da cabeça e realize a autopalpitação, conforme fatos descritos anteriormente. Repita o movimento na mama direita. Então, isso é muito importante a se fazer, esse autoexame que se fala, né? Mas sendo enfático, sendo repetitivo. Deixe o seu médico marcado anualmente. Toda mulher, anualmente, ela é recomendada pela Organização Mundial da Saúde que ela faça pelo menos uma consulta com o ginecologista por ano. Se não faz uma vez por ano, está fazendo errado. Tem que fazer. Próximo, Carlos, por favor. Prevenção clínica, é o que a gente fala sempre, que é a consulta de rotina em dia, consultas anuais ao ginecologista para rastreio de exames clínicos. Faça a mamografia. A mamografia é um exame de radiografia das mamas capaz de identificar alterações suspeitas antes que sejam palpáveis. Tá?
Significa o que isso? Significa que nódulo de câncer de mama ele é tão pequeno e é numa área do seio que você, às vezes, não consegue chegar ao ponto de palpar, né? E a mamografia ela consegue detectar um grão de areia, que já é um câncer. Tá? Aí você tem outros exames que você faz, quando isso acusa na mamografia, que é para identificar se você tem um nódulo, se é alguma questão de bolsa de água, alguma coisa disso daqui. É sugerido que mulheres a partir de 40 anos devem fazer mamografia anualmente. Caso seu médico não solicite, peça o encaminhamento ao doutor. E eu pus uma setinha aqui justamente para enfatizar isso. Mulheres a partir de 40 anos. Essa não é uma regra definida, tá? Todas as mulheres, independente da idade, devem fazer os seus controles com o seu ginecologista e seguir o indicativo médico. O que é importante aqui? O médico é a sua ponta de referência, é a pessoa que você confia. Tá? Você tem 40 anos, você está na idade da legislação de fazer a questão da mamografia, se ele não pedir, sugira a ele. Ele pode dizer que não, tem que seguir o médico, mas eu acho importante fazer o exame. Hoje, a medicina hoje, ela funciona 100% à base de exames. É simples vocês entenderem isso. Quando vocês vão no médico, vocês não saem com menos de 10 exames solicitados de sangue, por exemplo. É de 20 para cima. Médico hoje, ele não é como médico de família há 50 anos atrás, que olhava a pessoa e via. Não, ele é um médico de visão, ele precisa visualizar. É um médico de exame. Essa é a visão que eu tenho nesse processo. Carlos, nós podemos passar, por favor. Prevenção diária. Atividade física, pelo menos 20, 30 minutos por dia. Isso não é uma prevenção só para câncer de mama, né? Eu confesso para vocês que eu tento fazer atividade todo dia. Às vezes eu não consigo, tá? Mas eu tento. Eu peguei o hábito agora que eu desço, eu moro no 20º andar de um prédio, eu desço todo dia os 20 andares, mas não subo, só desço. Alimentação saudável, composta de alimentos naturais, troque o hábito de alimentos industrializados por lavar, descascar e cortar legumes, verduras e frutas. Evitar bebidas alcoólicas, tabagismo, manter o peso corporal adequado. Isso aqui não é uma realidade que a gente olha assim, a gente fala, pô, mas eu como na rua, eu faço isso sim. A gente vive numa sociedade estressada, corrida, e muitas vezes a gente se alimenta mal, mas é algo que a gente tem que cada pessoa tem que ter o seu controle sobre isso e fazer isso. O tabagismo, testemunho que eu dou do pessoal, eu fumava, parei de fumar há 22 anos atrás. E eu me senti assim muito melhor. Então eu fumei, e há 22 anos atrás eu parei, fazem 22 anos atrás que eu parei de fumar. Às vezes eu acho que se eu fumasse até hoje, eu não sei se eu estava aqui não. O estresse, essa correria, sobrepeso, eu acho que seria tudo problema. E manter o corpo corporal adequado é as questões das atividades. Eu acho que a gente não tem que viver numa sociedade onde a gente tem que considerar que tudo é certinho, tudo tem que ser feito redondinho. Não, não é. Mas a gente tem que ter alguns cuidados e tentar cada um se policiar nesse processo. Ajuda, com certeza ajuda. Carlos, para a próxima, por favor. Pessoal, olha aqui, isso aqui é legal. Isso aqui é muito bacana. Estatística de cura com prevenção. Quando você descobre o câncer de mama com a prevenção, isso aqui é dados mundiais, tá? Você tem 95% de cura quando ele é descoberto num processo de cura. O câncer de mama, ele funciona mais ou menos assim, tá, pessoal? Vou tentar explicar de forma pouco... Você tem o câncer na mama e você tem os seus braços próximos da mama. E nos braços nós temos os linfonódulos, né? Que são aqueles nódulos que geram toda a questão da própria imunidade, aquela questão que nós temos. O câncer de mama, ele tem uma barreira quando ele está centralizado na mama,
Mas se ele fura essa barreira que chama de espessura, ele começa a contaminar esses linfonódulos. E aí é onde você começa a ter a questão de espalhar o câncer de mama para o corpo. Então, o câncer de mama, quando detectado, quando ele está centralizado, ele e isso se descobre com a prevenção, é 95% de chance de cura. Posterior à descoberta, numa situação situação onde ele já pegou, ele já está distribuindo para o corpo através dos linfonódulos, a tua chance cai muito. Então, prevenção é tudo. Podemos mudar, Carlos. Direitos do paciente do câncer de mama. Eu acho o direito do paciente do câncer de mama no Brasil, vou falar de Brasil, tá? Ele é uma conquista que nunca vão tirar de vocês. Nunca. Né? A nossa, que a gente escuta muito falar, né? A cláusula pétrea, né? Da Constituição no Brasil. Isso aqui você pode considerar uma cláusula pétrea. Ninguém vai chegar e tirar isso de vocês. Mas você pode pensar o seguinte, eu vou chutar, falar uma coisa que há 20 anos atrás isso não existia nada disso. Em 1998, eu garanto para vocês que nada disso existia no Brasil. Porque no Brasil existem duas legislações, absurdo, mas tem, tá? De direitos. Planos de saúde, cobertura de saúde. Então, em 98, as mulheres não tinham isso, pessoal. Isso aqui começou no final de 99, 2000. E foi se aprimorando, não foi tudo de uma vez, não. Então, nós estamos falando que no Brasil você tem 15, 16 anos de direitos reais à mulher de prevenção de câncer de mama. Toda mulher tem direito a mamografias e diagnóstico pela rede pública, independente da idade, se houver indicativo médico. Tá? Pública e privada, plano de saúde. Aqui existem algumas questões. O FGTS, o trabalhador CLT com câncer ou com dependente com câncer tem direito a levantar o FGTS. Aproveita para recolher o PIS, pois são basicamente os mesmos documentos feitos através da Caixa Econômica Federal. Brasil é burocracia, tá, pessoal? Brasil se cria sistema para você desistir, mas você tem direito, tem que ir atrás. Quitação de financiamento de imóvel pelo sistema financeiro de habitação. Como que funciona isso daqui? Todo mundo que tem um imóvel financiado pelo sistema financeiro de habitação, os caras fazem você a fazer um seguro. E não te falam nada. Então, você vai lá, faz um processo tem um imóvel financiado pelo sistema de habitação, você paga lá todas aquelas taxas lá que você paga na hora de fazer a escritura do teu imóvel, e a Caixa Econômica Federal e os bancos privados colocam junto para você um custo de seguro pelos 20, 30 anos que você tem. E nesse seguro ele te cobre a questão da quitação, e nesse seguro ele também ele abrange depende das apólices de seguro dos bancos, a própria cobertura para o tratamento do câncer de mama. E ninguém sabe disso, porque o cara que te vende isso, o gerente do banco que te faz esse seguro, ele não te fala sobre o seguro, ele te vende o seguro, mas tem o seguro. Sistema imóvel por habitação tem seguro, tá? Muitas vezes já escutei também, pessoal. A pessoa teve câncer, passou aí 15 anos se tratando, pagando prestação de imóvel. E tinha seguro. E não sabia. Tá? Isenção do imposto de renda na aposentadoria por invalidez em caso de sequelas. Isso é um tema assim. Sequelas são sequelas graves, tá? Mas você tem, por exemplo, você pode ser afastado enquanto você estiver fazendo tratamento de câncer. Assistência permanente, acréscimo de 25% do INSS para quem necessitar de assistência permanente de outra pessoa. Isso é uma cobertura que se tem adquirida pelas coberturas do INSS para que, se você precisa de complemento ao INSS para tratar a pessoa. É direito. Auxílio doença enquanto estiver incapaz para o trabalho. Isso é aquilo que eu falei para você. Você tem a questão do afastamento por tratamento de câncer e como qualquer outra enfermidade. Tá bom? Carlos, podemos passar. Guilherme, entrou uma pergunta aqui no chat. Estes direitos, vou ler para ti.
Estes direitos são exclusivos dos pacientes do câncer de mama ou se enquadra em outros tipos de doença, em outros tipos de câncer? Existem legislações para procedimentos de doenças, mas existe sim, para outros procedimentos, sim. Esses, especificamente, a gente levantou assim na questão do câncer. Por exemplo, vamos falar se a pessoa ela teve um infarto, não enquadra tudo aqui. Alguns pontos enquadram. O FGTS enquadra para a questão do câncer de mama. A pessoa infartada, ela vai se afastar, ela vai ter a aposentadoria, ela vai ter todos esses procedimentos, tá? Então, existe sim, mas não é para todas as doenças, Carlos. Para eu te falar todas, aí a gente tem que fazer uma consulta mais ampla para entender de forma mais precisa. Mas eu te dei um exemplo do infarto, porque o infarto é uma coisa que acontece muito. Então, a pessoa infarta, ela tem alguns direitos adquiridos aqui, mas não todos. Mas sim para todos os tipos de câncer. Sim, todos os tipos de câncer. Você pode correr e tem esses direitos. Só para vocês terem uma ideia, hoje, por exemplo, no seguro de vida que se tem no Brasil, empresarial, tá? Existem algumas questões disso. Você tem uma cláusula que você vê por incapacidade temporária. Hoje, uma pessoa que tem uma doença e ela está num estágio grave, gravíssimo, você pode acionar uma apólice de seguro de vida com essa pessoa em vida. Isso é lei. Existe isso. Tá? Aquilo que eu coloquei. No Brasil, a legislação ela é lenta e ela é. Então, todos esses direitos adquiridos, eles existem. O que não existe, Carlos, é justamente essa questão do conhecimento da população. Por isso que a gente coloca. Quando uma mulher, ela na geração hoje dela, né? Ela começa a ir atrás desses direitos, ela começa a fazer a prevenção, ela começa a usar, ela também está ajudando a propagar isso no país dela, para a nova geração. Isso tem que ser feito. É um trabalho muito social, um trabalho triste, muitas vezes. Isso eu vivi, como eu comentei. Você vê pessoas que te falarem numa cadeira de hospital que eu falo, mas você não tem... Mas eu tenho isso? Eu falo, pelo amor de Deus. Você tem isso? Vai lá, você consegue. A pessoa acha que vai... Está entregue. Não, tem. Então, os direitos é algo que tem que se entender muito, muito forte às pessoas. Você detecta uma pessoa com uma doença. Dentro do teu sistema de RH de empresa, é importante entender e buscar as legislações específicas, que são muitas, e muitos benefícios aí. Podemos passar? Amparo assistencial ao idoso, idade mínima 67 anos, ao deficiente físico, ao deficiente benefício de um salário mínimo incapacitado para o trabalho. Isso tem uma idade específica, tá? Serviço de reabilitação profissional para trabalhador com previdência, que são as fisioterapias. Transporte coletivo gratuito. Passe livre interestadual, cirurgia de reconstrução mamária. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui é uma situação que eu tenho pessoal, que eu conheci uma pessoa que fez a questão do câncer de mama e em conversa o grande frustração da mulher é que ela teve que tirar a mama, né? Olha só o nível de desconhecimento. E minha pergunta foi, mas você não fez cirurgia plástica? Não, mas cirurgia plástica é estética. Não, não é. Quando uma mulher ela tem câncer de mama e ela tem que chegar ao extremo de tirar a mama ou perder uma parte da mama, a rede pública e o plano privado é obrigado a pagar 100% da restauração da mama, inclusive próteses mamárias, o famoso silicone. Então, quando você tem o câncer de mama, se você tem essa preocupação de você, poxa, mas eu vou tirar a mama, eu vou perder a mama, eu vou ter essa questão da fatia, você vai ter de volta, e tudo gratuito. Porque quando se fala em cirurgia plástica, se fala em estética, ok.
Mas quando se fala de câncer de mama, não é estética. A legislação cobre e todos são obrigados a cobrir. Sendo repetitivo, rede privada e rede pública. Você vai fazer a sua restauração, a sua cirurgia plástica com um cirurgião plástico gratuitamente, tudo pago, sem custo. Você vai ter a sua reconstrução da sua mama de volta, tá? Quando se fala em câncer de mama. Atendimento ao consumidor em caráter preferencial, que são as questões das filas, as questões dos ônibus, e andamento jurídico judiciário prioritário. O andamento jurídico judiciário prioritário é algo que no Brasil funciona muito bem quando se fala em sistema de saúde. Que na prática é assim, você tem que ter uma liberação, você está com problema de uma liberação X de um procedimento e precisa ser feito. Você tem prioridade. Eu brinco que eu nunca vi um juiz trabalhar tão rápido no Brasil como ele o faz para liberar procedimentos de saúde. Parabéns para eles. Nesse aspecto, a justiça no Brasil funciona rápido. Você entrou lá em 2, 3 horas, você tem uma liberação. No mesmo dia. Então, você tem prioridade. Tá? Tem aquele bolo de processo, entrou o seu e ele joga para cima. Isso no Brasil funciona. Aqui a gente colocou embaixo um site do AC Camargo. O AC Camargo é um hospital público que também atende a rede privada de referência no Brasil, tá? E eles fazem tratamento de câncer. Ele atende a rede pública e atende a rede privada também. Tá? O Brasil tem grandes hospitais do câncer, mas grandes hospitais, tem uma tecnologia absurda. Está aí para ser usado. Tem muita tecnologia, tem muito equipamento, tem muito profissional. É enorme o Brasil, a rede pública e privada para tratamento de câncer e prevenção de câncer. De mama e outros cânceres também. A gente pode passar, Carlos, por favor. Isso é a gente agradecendo, né? Um toque que pode mudar sua vida. Que é a fitinha, agradecendo a atenção e muita saúde a todos. Acho que esse é o nosso último slide, né, Carlos? Pessoal, é muito importante a gente ter essa conscientização, tá? A pessoa que vai fazer a palestra, que vai dar o testemunho para vocês agora, ela é minha esposa, tá? Ela teve câncer de mama em 2011, um câncer de mama grau 3. E em 2011 eu já era uma pessoa muito experiente, tecnicamente falando, tá? E eu vou contar uma passagem aqui, que eu já vou colocar ela para falar para as mulheres, que eu aprendi. Quando ela detectou o câncer de mama, nós chegamos com uma mastologista. Mastologista é o médico que cuida do câncer de mama das mulheres, tá? É uma ginecologista mastologista, /mastologista. Aí a médica perguntou para mim, fez a seguinte pergunta para mim: quem é o administrador? Ah, eu corri para falar meu currículo, né? Pô, sou eu, doutor. Tudo. Quando eu comecei a falar meu currículo, que estava tudo em ordem, plano de saúde, tá? Ela virou e falou para mim assim: eu não estou perguntando quem é o administrador financeiro de causa, eu estou perguntando quem é o administrador do doente. Doente de câncer não toma decisões, filho, ele foge. Toda a pessoa que descobre um câncer, ela precisa ter alguém que a ajude a administrar a doença, porque a pessoa, quando ela descobre um câncer, ela não administra nada, ela foge. Então, você é o administrador pessoal, não financeiro. Bom, aprendi essa, né? Na vida. Então, isso tem. Na sua família, quando você tem essa questão de saber de alguém, saber de um parente, saber de alguma coisa, não sempre você tem que apoiá-lo, tá? Não deixe ele sozinho, porque é real. Tomar decisões sozinho num processo desse é muito difícil. Tá? Eu vou aqui chamar a Eglia, minha esposa, e ela vai passar para as mulheres. Eu pedi para que ela fizesse isso, porque a gente faz isso já em algumas situações, né? Quando a gente sabe, ela vai, ela conversa. É muito importante isso. E ela vai dar um testemunho para vocês da prevenção, da importância da prevenção. Com licença. Pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês, já que é um testemunho, acho que é importante acolher esse testemunho
olho no olho. Então, para quem tem a possibilidade, eu acho que seria muito bom abrirmos as câmeras para que fique um acolhimento maior. Vamos ser presenteados com uma história de superação e acho que é muito bom ver e que nos vejam. Então, quem puder abrir essa câmera, eu agradeço. Posso falar? Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. É um grande prazer estar aqui. Eu julgo que esse é um momento mágico na minha vida, poder compartilhar a minha experiência, né? E tudo que eu vivi aí nesse grande desafio, né? Eu sou Egli Graton, como o Guilherme falou, sou sócia do Guilherme na Graton Corretora e na Vida. Nós somos casados há 21 anos. Hoje nós temos um filho adolescente de 17 anos, o Vitório. E quando eu tinha 39 anos, né, eu estava no auge de todas as minhas atividades, tanto profissional como mãe, esposa, dona de casa, né? Eu ajudava o Guilherme já na Graton, também prestava serviço em outra corretora de seguros. O Vitório estava de 7 para 8 anos de idade, ou seja, numa fase de alfabetização. Então, quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando, que a gente chega do serviço, né? Chega do trabalho, vai preparar o jantar, depois tem que revisar as tarefas escolares, tem que acompanhar, fazer um trabalhinho, né? Fora todo o cotidiano da casa. E eu estava bem agitada a vida naquela situação, em 2011, só que assim, tinha uma vozinha interior, ou hoje eu julgo que ela é uma voz divina, que falava: Egli, você já faz um ano que você não vai ao seu ginecologista, você precisa dar uma pausa aí, dar uma paradinha, e vamos consultar o Dr. Luiz Fernando, né? E aí, aquilo estava me incomodando, chegou um dia, liguei para o consultório de Dr. Luiz para marcar minha consulta. E o Dr. Luiz estava com a agenda lotada, só tinha agenda para daí um mês e tal. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui e vai ser agora. Procurei uma médica do convênio mesmo e fui fazer a minha consulta. Essa médica me examinou todinha e me pediu uma bateria de exames e não falou nada. Ok. Aí voltei, fiz os exames, tudo, laboratoriais, tudo direitinho. E aqui eu vou contar uma particularidade nossa, né? A gente apelidou o Guilherme de Dr. Gui, porque todo o exame que chega com protocolo e senha, ele vai na internet, ele quer ler o exame, ele mesmo tira as conclusões dele e tal. Desta vez ele não fez diferente. Ele leu também o exame, só que ele não me falou nada. Ele ficou quietinho e depois ele virou e falou assim: olha, Egli, tal dia, você tem uma consulta no Dr. Luiz. Eu falei, imagina, o Dr. Luiz está com a agenda cheia. Não, eu liguei para lá e ele vai te atender. E eu, muito na inocente, falei, nossa, que bom, porque eu adoro o Dr. Luiz, ele foi o que fez o parto do Vitório, né? Beleza. Chegamos lá e falei, doutor, eu fiz uma bateria de exames com uma outra médica, porque o senhor não tinha agenda, mas acabou dando certo de eu vir, e eu trouxe para ver como é que tá as coisas e tal. Aí ele olhou para a cara do Guilherme e fez assim, Gui, você não falou nada para ela? Aí ele falou assim, não, doutor, eu deixei para o senhor dar notícia. Aí eu falei, mas o que está acontecendo, gente? Olha, Egli, você vai ter que encarar um desafio, né? Você está com câncer de mama, esse câncer é grau 3, ele já tem 3 centímetros na mama esquerda, e eu vou te passar agora para a sala da minha sócia, a doutora Helena, minha mastologista, e ela vai conversar com você. Eu falei, gente, mas como assim?
eu não sinto nada, eu palpava minha mama, nada, não tinha nenhum indício. Bom, chegando na doutora Helena, Egli, olha, nós vamos ter que tirar a sua mama, porque já está num grau bem avançado, inclusive esse câncer, ele já está indo para a axila, pegando os gânglios da axila, e eu também vou investigar a mama direita. Bom, depois da investigação da mama direita, o que aconteceu? Que já tinha calcificações na mama direita também. Então, eu costumo dizer que eu fiz o pacote completo, né? Eu fiz a mastectomia bilateral, que é a retirada das duas mamas, eu fiz o esvaziamento axilar, e fiz a químio, fiz a rádio, fiquei carequinha, né? Então, assim, o câncer de mama, ele mexe muito com a mulher, porque ele mexe com a parte mais sensível da mulher, que é as mamas, e o cabelo também, né? Nós somos todos vaidosas, né? E na hora eu cheguei para minha médica e falei, olha, doutora, é o seguinte, a senhora faz tudo o que a senhora tiver que fazer. A senhora fala para mim o que eu tenho que fazer, porque eu tenho uma missão aqui nessa vida. Essa missão é criar meu filho, e quem vai criar sou eu. Então, nós vamos juntos, e eu tenho certeza que a gente vai vencer. Foram 2 anos, né, 2011 e 2012, eu tirei literalmente para cuidar da minha saúde. Aquelas funções todas que eu estava exercendo, né, elas foram deixadas para trás, e a Egli e a saúde dela foram prioridade. Sabe aquele aviso do avião, né? Tá isso até na palestra, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois você poder ajudar o outro. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu coloquei a máscara de oxigênio e encarei o desafio. Muita gente fala assim, o Guilherme falou muito em prevenção, né? Quem procura, acha, né? Quem procura, acha, e quem acha, cura. Graças a Deus, eu achei e consegui me curar. Isso já fazem 10 anos, em janeiro, agora eu devo ter a minha alta médica, né? Eu já estou curada, mas assim, existe um protocolo de você acompanhar o câncer durante 10 anos. E aí, a partir daí, só bem espaçado mesmo, bem periódico. E esse é o meu testemunho. Eu acredito que, assim, se com essa palestra, com o meu depoimento, tanto o Shopping do Cidadão, como o Guilherme, como a Egli, se a gente conseguiu, pelo menos, salvar uma vida, tudo valeu a pena e nós atingimos o nosso objetivo. Muito obrigada, e quem quiser conversar, eu estou à disposição. É muito importante, pessoal, a prevenção. Muito importante. A Egli, nós vivemos isso, e essa prevenção, ela só está viva por conta dessa prevenção. Tá? Um detalhe que na emoção, porque para ela, quando ela fala esse é lógico que se emociona, porque é difícil, mas eu escutei dos médicos dela, se ela tivesse demorado um mês, a chance dela sobreviver teria caído para baixo de 80%. Então, tem que prevenir, tem que parar. A vida da gente é doida. Eu falo isso para a Egli, a vida da gente é uma loucura. Eu sei que a vida de vocês é tão doida quanto a minha, ou pior. Mas tem que dar esse tempo, tem que ir ao médico, tem que fazer a consulta periódica. E como a Egli falou, descobrir antes choca. Opa, choca. Mas é melhor do que descobrir depois. Tá? Então, a gente tem que... Parem, façam a sua prevenção, pensem em vocês. Né? É uma horinha, um dia, meio-dia. Façam isso, vão atrás.
E graças a Deus vocês têm acesso também, que é o plano. Facilitem muito demais o plano. Façam os seus exames, façam a prevenção. Creio que essa é a nossa mensagem, Carlos. Eu acho que poderia ser falado mais alto, mas acredito que não pode ser falado mais claro, ainda mais vindo de uma testemunha viva. Acho que isso é o melhor e o que todo mundo tem que comemorar, de ter passado por um processo como esse, e com uma dica tão simples quanto é uma vez por ano, vá no médico, né? Se previnam, se acompanhem, se cuidem, vocês, e cuidem de quem está em volta, porque, como colocaram aqui no chat, é um processo em que toda a família tem que estar junto e toda a família se vê impactada. O pessoal, se vocês quiserem abrir as câmeras, perguntar, fiquem à vontade. Aproveitando que temos aqui os nossos gratões para responder essas perguntas. Se que alguém ficou com alguma curiosidade ou até com uma palavra, veio no chat, tu é guerreira. E aí no chat também como que é importante esse apoio da família. Mas, pessoal, deixo o meu muito obrigado aqui para vocês dois. Acho que não tem melhor forma para se sensibilizar. E é através da palavra de alguém que passou por isso. Então, o nosso muito obrigado, o nosso muito obrigado. E vou pedir mais uma vez, se vocês puderem abrir as câmeras para fazer um barulhão, para agradecer esse momento que tem nos presenteado no dia de hoje. Eu acho que todo mundo ficará bem grato. Então, se puderem abrir aí as câmeras, gente, vamos agradecer esse momento que a gente teve e muito boa tarde. Pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Muita saúde a todos. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, gente. Se cuidem. Marquem esses exames. Não deixem para amanhã. Pessoal, eu e a Egli estamos à disposição de vocês, se vocês precisarem de qualquer orientação nesse sentido, tá? Vocês têm o nosso contato. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado, muito gente. Obrigado. Boa tarde. Tchau.